coração, amém? Aleluia, santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória, amém? Aleluia, santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém? Quem quer sair daqui abençoado, diga glória a Deus. Aleluia, então saia daqui abençoado, amém, irmãos? Amém? Que você possa abrir bem seu coração, que você possa deixar os pensamentos um pouquinho diante do altar do Senhor, e que você possa deixar completamente seus ouvidos, sua mente e o seu coração completamente livre de acesso para o Espírito Santo poder agir, amém? Glória a Deus, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 30, que nos mostra aqui uma situação, irmão, um exemplo de determinação. O que é determinação? É aquela pessoa que não deixa de lutar pelos seus objetivos, amém? Aquela pessoa que não deixa de pelejar. Aleluia, santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, digno de toda a glória, digno de toda a honra, amém? O irmão Renato, que recém chegou, abra em 1 Samuel capítulo 30, irmão Renato, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Deus é bom e Ele é maravilhoso. Essa passagem aqui Ele vai nos ensinar, irmãos. Essa passagem aqui mostra aquilo que você passa no seu dia a dia. Essa passagem, esse exemplo que o rei Davi deixou para nós seguir, ele é o exemplo de nós seguirmos, irmãos. Quando você tem um problema, quando você tem uma luta na vida, olhe para a vida de Davi, olhe quem foi Davi em Deus. Hoje você é de Deus, você tem que olhar para os homens de fé, homens da fé, que tiveram apoio de Deus e que tiveram lutas, como todos nós temos, mas que no final eles adquiriram a vitória. Diga glória a Deus. Aqui nos mostra no versículo 1, diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague era uma cidade, amém? Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclague, e tinha ferido a Siclague e a tinha posto fogo. A palavra de Deus diz que Davi estava em certo lugar, estava trabalhando, estava com os homens, com os soldados, eles estavam numa cidade, numa nação, e ali eles lutaram, venceram a luta e voltaram para casa. Quando eles voltaram para casa, que eles voltaram para essa cidade, a qual um rei tinha confiado essa cidade para ele cuidar, quando ele chegou nessa cidade, viu a cidade destruída. Viu a cidade destruída, o mal entrou nessa cidade e destruiu. Quando ele chegou lá, diz a palavra, vamos ler aqui no versículo 2 agora, diz assim, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Os amalequitas eram maus, era uma nação ruim, como dizendo para os dias de hoje, o diabo é mau, e o seu exército de demônios é mau. E quando eles chegaram na cidade, a cidade estava destruída, e essa nação prendeu e fez cativo as mulheres e os filhos, a família de Davi, como a família de todo aquele povo, levaram o cativo. Para os dias de hoje o quê? Quantas vezes você ora por um filho que foi cativo pelas drogas? Quantas vezes você ora por alguém que foi cativo pelo vício? Cativo por uma enfermidade que às vezes o médico não encontra uma solução, que não encontra uma cura, é remédio aqui, é remédio ali, e nada resolve. A pessoa fica cativo dessa doença, dessa enfermidade. Quantas vezes você chega na casa de um familiar e você encontra a família destruída, desamparada? Às vezes você imagina uma família feliz,
Você imagina às vezes uma família de Deus, mas quando você visita aquela família, vivem debaixo de uma mentira, casamento terminando, os filhos perdidos na marginalidade, metidos nas drogas, na feitiçaria, completamente cativos nas dívidas, cativos nos problemas financeiros, a pessoa não consegue evoluir, não consegue prosperar, tão cativo, o diabo prendeu eles. Isso acontece porque nós estamos no mundo. Vai ter momentos bons na sua vida, irmã Jussara, mas também vai ter momentos ruins. Amém? Esse é o mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos, mas Jesus disse que todo aquele que recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele disse que nós não pertencemos mais a este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a Ele. Diga glória a Deus. Aleluia. Davi chegou na cidade a qual ele cuidava, a qual ele era rei. A cidade estava destruída. Famílias hoje em dia estão destruídas. Famílias hoje estão passando por problemas. Especialmente pessoas que são de Deus. Especialmente pessoas que são de Deus, que servem a Deus. Às vezes estão servindo a Deus no altar e chegam em casa e se deparam com problemas. Às vezes viajam para fazer a obra, para pregar, para fazer a obra de Deus. Quando chegam em casa, encontram problemas. Davi era assim. Davi estava fazendo a obra de Deus. Ele era o rei que representava a Deus em todas as nações. Mas quando ele chegou na sua terra, que a qual Deus tinha abençoado para ele cuidar, chegou e encontrou a terra destruída. A cidade destruída e as suas mulheres e seus filhos cativos pelos inimigos. Você chega em casa, a sua família está cativa por algum problema. Seja a perda, seja um vício, seja não consegue prosperar, uma crise no casamento, uma crise com os filhos, seja lá o que for, tudo isso aí se torna uma prisão, se torna cativa, a pessoa se torna cativa. O irmão Renato, quantas pessoas ele conhece, ou até ele deve ter passado, quantos anos, às vezes ele vem lutando para prosperar, para ter uma vida boa, mas não consegue sair do lugar, está cativo. Está preso. E assim muitas vezes o povo é. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. E até Davi sofreu naquele momento. E as coisas não acabam aí, irmão. A coisa só fica pior. Sabe aquele ditado, sabe, dona Jussara, aquele ditado que a gente vive no mundo, o problema nunca vem só. Não é? Quando se levanta uma luta na vida, parece que vem tudo por cima. Misericórdia, né, irmã? E vem tudo por cima, não basta uma dor de cabeça, Senhor. Não, já vem problema de casa, problema na família, problema financeiro, problema de doença, problema disso, problema daquilo. Parece que tudo se junta. Só para testar a fé do cara. Não é? E olha só, e aqui está a prova disso que eu estou falando, ó. No versículo 6 diz assim, ó. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em quê? Quem pode ler aí? Versículo 6, irmão. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar. Imagina o próprio povo. Hã? Viu? Vai ter hora na sua vida, seu HP, que nem a sua companheira vai lhe ajudar. Se puder, vai lhe botar até para baixo. Viu, dona Canja? Vai chegar uma hora na sua vida, na sua luta, na sua vida, que nem ninguém vai poder, nem o seu cachequinho vai poder lhe ajudar. Ao contrário, vai lhe empurrar mais para baixo. Né? Davi, na hora que ele estava chorando com o povo, o que ele recebeu de recompensa? Uma ameaça de tomar uma pedrada. Viu como não é fácil ser colocado como a liderança de alguma coisa? O povo queria Davi como rei. Viram os bons testemunhos de Davi, viu do que ele era capaz, viu que ele era um bom general, que ele era um bom comandante, e o povo queria ele como rei, queria ele lá em cima. Mas também o mesmo povo que queria ele lá em cima, depois queria empurrar ele lá de cima. E às vezes é assim nos dias de hoje. Irmã,
pastor para isso, obreiro para aquilo, só que na hora que o pastor fizer isso, ou o obreiro fizer isso aí, toma-lhe pedrada. Toma-lhe pedrada. Hã? Porque é assim, você não presta atenção na palavra, você não obedece a palavra, aí quando as coisas vai mal, a culpa é de quem? É do pastor. O pastor é ruim, a igreja é ruim, o ministério é ruim, fulano é ruim, ciclano, pois é. Vamos abraçar, bota tudo em cima do pastor. Vai botar. Bora, velho. Porque o nome é forte. Amém? Amém. É a mesma coisa dentro de casa, muitas vezes. A mulher se mata para botar as coisas dentro de casa, ser uma boa mãe, ser uma boa avó, ser uma boa esposa, ser uma boa disso. Quando chega na hora de descansar, só vem pedrada, só vem pedrada. Errou uma coisinha, já vem pedrada. Hã? É assim, irmãos. A vida é assim. A vida é boa? É, mas também ela é injusta. Diga glória a Deus. Amém? Mas por que Deus está nos levando a essa direção, como a vida de Davi, irmãos? Por que Ele está nos levando a essa direção? Porque no final você vai se surpreender. E olha só, versículo 6, vamos ali. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em quê? Em amargura. Cada um por causa dos seus e das suas. Então, mas e o que o Davi tem que ver com a minha família? Hã? É o que acontece, irmã. O meu filho, vamos dar um exemplo aqui, a dona Canja. O meu filho passou por uma luta. Eu hoje não vou na igreja. O que eu quero ir para a igreja hoje? Então, mas o que a igreja tem que ver com isso? A igreja não ora. A igreja não intercede. O obreiro não dobra o joelho aqui na frente para clamar por cada um de você. O obreiro, o pastor, o que a igreja tem que ver com os problemas do seu filho, com da sua família? Se nós estamos no mundo, todos vão ter que passar pelo processo da luta. Todos vão ter que passar pelo processo da luta. Eu hoje não vou. Por quê? Eu estou desanimado porque o meu filho não conquistou. Eu estou triste. Eu estou frustrado porque a minha neta não veio me ver hoje. Eu não vou para a igreja e pronto, final acabou. Ainda ficam bem. O que a igreja tem que ver com isso? O que o pastor tem que ver com isso? Se o pastor se alegra quando as ovelhas estão entrando pela porta. O pastor se alegra, irmão. E todo desejo do pastor, tudo que o pastor deseja, o que o obreiro deseja, é que vocês sejam prósperos, abençoados, que a família seja abençoada em desejo, irmão. Só que muitas vezes o meu desejo, a minha vontade, não conta com a vontade de Deus. Eu desejo que todos sejam prósperos, abençoados, porque eu quero ver todos dentro da igreja, com certeza. Mas só que quem dá a última palavra é quem? É Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos, todos aqui, você tem que ler mais em casa, irmão, essa passagem. Eu peço que os irmãos cheguem em casa, faça aquele lanche e leiam toda essa passagem. Você vai ver que todos estavam amargurados, todos estavam angustiados pelo que aconteceu na cidade, com a família de cada um. Aqui demonstra, irmãos, nessa palavra, que todas as famílias têm problemas. Todas as famílias têm problemas. Os homens aqui, o povo queria cobrar de Davi pelo que aconteceu. E nós podemos ver que toda a família daqueles homens, daquele exército, tiveram problemas. O que eu quero dizer para a irmã Maria, o que eu quero dizer para a dona Genesi, o quê? Irmão, não tem ninguém nesse mundo que vai escapar dos problemas. Ninguém vai escapar dos problemas, ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Uns vão sofrer por causa de enfermidade, outros vão sofrer por causa de uma perda, outros vão sofrer por causa de uma prosperidade que não conquistam, outros vão sofrer de alguma coisa, mas todos eles vão passar por essa prova. Diga glória a Deus. Então o povo se angustiou,
O povo se angustiou e queriam procurar um culpado. E esse culpado era Davi, porque ele era o rei, ele era o que estava lá em cima, na autoridade de todos. Mas aí diz que o rei também se angustiou. Diz que o rei também que chorou muito também, junto com o povo. A tal ponto que ele não tinha mais força para chorar, não tinha mais nada para chorar. Ele ainda ficou com um pouquinho de força, irmãos. Quando ele recebeu o golpe da cidade destruída, a família raptada, ainda o povo querendo apedrejar, praticamente, a dona Genesi com certeza disse assim: olha, pastor Xavier, eu vim aqui, não quero fazer mais a obra. Por quê? Porque não me adianta nada estar dentro da igreja. Meus filhos se desviaram, meus netos se desviaram, fulano se desviou, tá, mas e o que a igreja tem que ver com isso aí? O que o pastor tem que ver? O que Deus tem que ver com isso aí? Isso é escolha de cada um. Todos vão passar pelo processo. Davi, ele podia ter falado aquela: olha só, preste atenção, olha só. Davi chegou em casa, as mulheres raptadas, os filhos raptados. Olhou para o lado, meu Deus, a dona Cândida está passando problema. Olhou para o outro lado, meu Deus, pobre da dona Jussara, passando problema. Olhou para o outro lado, meu Deus, a dona Genesi Santana passando problema. Olhou para o outro lado, meu Deus, irmão Renato passando. Meu Deus, Senhor, eu sou responsável dessa gente só. Meu Deus. Aí ele olha para todo mundo já está com a pé na mão para apedrejar ele. O que ele ia dizer? Não quero mais isto. Eu não quero, toma, Senhor, dá o reino para outro. Eu não quero, mas quem me importa a mim? Não quero. Ele podia ter feito isso ou não? Podia, irmãos. Porque ele é ser humano. Ele não é obrigado a carregar sobre si os problemas dos outros. Mas Deus o escolheu para ele ser o suporte, para ele ser a força daquele povo quando o povo não tinha força. Amém? O que eu quero dizer para você é que você não é obrigado a carregar ninguém nas costas. Mas Deus escolheu você para você ser o alicerce dentro da sua casa. Escolheu você para ser o alicerce, para ser aquela pessoa intercessora, aquela pessoa que chora até não ter mais gota de lágrimas, para chorar pelos filhos, pelos netos. Senhor, parece que nada está mudando. Não olhe para isso, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou buscar na madrugada, eu vou fazer um propósito de oração, eu vou ajudar o pastor lá para acrescentar mais oração. Eu vou chegar para o pastor e dizer: pastor, quem sabe a gente fazer mais um propósito de oração, fazer mais uma semana de oração, fazer mais um propósito disso, fazer um propósito daquilo, mas não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu propósito. Amém. Aleluia! Amém. Santo Senhor! Amém. Aleluia, irmão! Você não pode esquecer que você é o alicerce dos projetos da família. Eu quero ver meus filhos todos convertidos, então dê um bom exemplo. Que adianta vir para a igreja e não mudar também? Pô, caralho. Passa 20, 30, 40 anos na igreja e não muda, as atitudes não mudam, você não passa nem dentro de casa. Às vezes prefere passar pela rua, do que viver em casa, em paz, tranquilo. Eu e a Jocelyn, nós sentamos em casa, tomamos um chimarrão, irmãos. Conversamos de tudo. Cuidamos dos bichos. Às vezes ela se levanta, ela faz o que ela tem que fazer, eu me levanto e faço o que eu tenho que fazer. A gente se senta, toma um chimarrão, conversa. Não tem... Irmãos, eu saio do meu serviço, eu fico louco para voltar para casa, para estar com a minha família, irmãos. Amém. Agora tem gente que não fica em casa porque não se suportam. Aí depois eu quero os filhos, depois eu quero os netos, eu quero os bisnetos, eu quero fulano dentro da igreja. Pois é, mas os testemunhos são terríveis. Olha só, depois de tudo que Davi passou, olha o que ele fez. Todavia, lá no finalzinho do versículo 6 diz assim, todavia Davi se esforçou. O que ele fez? Ele se esforçou. Se esforçou, seu Agapito. A coisa estava pegando, seu Agapito. O senhor com dor no corpo, mal pode caminhar, ainda chega em casa, blá, 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 blá. Mas o Senhor se esforçou para vir na igreja. Se esforçou para vir na igreja. Passa luta, é dor aqui, é dor ali, ainda chega em casa
horas ele tem que estar escutando palavras negativas, de derrota, mas eu digo, não, eu vou para a igreja, eu vou adorar meu Deus, eu vou adorar meu Senhor, eu vou adorar meu Jesus. Aleluia! Isso é que é ser um cristão, irmão. Isso é que é ser um guerreiro. A recompensa e a coroa da vida vai ser maior, irmãos. Vai ser maior. Aleluia! Todavia, Davi se esforçou em quem? No Senhor seu Deus. Ele não tinha força para mais nada. O homem estava acabado. Quem olhava para ele, irmã Maria, dizia assim: ó, esse perdeu o reino. Esse abandonou, esse fugiu, esse entregou o reino. Quem olhava para ele. As esposas cativas dos inimigos, cidade destruída, a cidade que ele tinha a autoridade de cuidar, foi destruído, né? Como dizendo para hoje, São Antônio, falhei, falhei com o meu povo, falhei com a igreja, falhei com a minha família. Aí quando você olha para todos os lados, está todo mundo com uma pedra preparada. Hein, senhor Renato? Para ver se não é para pensar. O senhor está dando glória a Deus? Eu já passei por isso, irmão Renato. Pessoas, a gente diz assim, ó, que pastor abençoado, que pastor diferenciado. Só que na hora que o pastor aqui, mas que pastor, nada, que nem pastor é, aquilo é assim, não é fácil, irmão. Não é. Vocês são ovelhas, vocês sabem como é que é também. Davi se esforçou, irmãos. Que cada um de nós venha se esforçar, independente da situação que você esteja vivendo. Independente de como está a família, independente de como está a saúde, independente de como está na área financeira, independente se o fulano está convertido ou não, se está nas drogas ou não, você não está, você é a diferença. Você se esforça todos os dias. Amém. Aleluia. Amém. Olha só para nós ir para o final, irmãos. E disse Davi a Abiatar. Abiatar era o sacerdote, irmão, filho de Ameleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Amém? Então Davi, o que ele era? Ele era rei. E na verdade ele estava se preparando para ser rei. Ele ainda não era rei, ele só ganhou aquela cidade porque ele estava fugindo de Saul na época. E ele caiu nas graças de outros reis que gostaram muito de Davi e deram essa cidade para ele ficar, para ele cuidar. Ele ainda não era rei. O reino dele ainda estava sendo preparado. Ele foi ungido quando jovem, tudo, mas ele tinha que estar passando pelos processos de crescimento, de amadurecimento. Amém? E aqui fica um ensinamento para mim e para você, porque assim, ó, muitas vezes, eu me lembro, o pastor Ironi dizia muito, falava para o povo assim, ó: tem povo que não vê a hora de chegar na igreja e pedir para o pastor impor a mão na cabeça e orar por ele. Quem é que você lembra disso aí que ele dizia? Não, o povo chega a pegar a mão do pastor: pastor, impõe a sua mão e me abençoa, pastor. Só que aqui Davi nos ensina, irmãos, que essa graça não é só para pastor, é para todos que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Veja só, o sacerdote representa nos dias de hoje o pastor, um profeta, um padre. O sacerdote representa nos dias de hoje pastor, um padre, né, um profeta. O rei antes representa hoje o quê? Presidente, o prefeito, o governador de alguma cidade. Davi não tinha poder para ser sacerdote. Deus não chamou ele para ser sacerdote. Chamou ele para ser rei. E tinha o sacerdote que era o conselheiro, seu Antônio. Era conselheiro de Davi. Mas Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele não contava com o sacerdote para pedir uma coisa. O senhor pode ver nas outras escrituras que os reis chamavam os profetas para os profetas ali profetizarem, para pregarem, para anunciar algo de Deus. Só que Davi não precisava, porque a intimidade dele era tão grande com Deus que ele não precisava de sacerdote. Sacerdote, pastor, o senhor pode orar por mim?
pastor, o senhor pode interceder por mim? Pastor, o senhor pode interceder pela minha família? Ele não fazia isso. A intimidade dele era tão grande. Bom, a palavra de Deus diz que o coração dele era um coração segundo de Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande que ele não precisava do intercessor por ele. Ele mesmo ia até Deus em oração. É a mesma coisa hoje você, irmãos. O pastor ensina você, mas quem tem que chegar a Deus em Cristo Jesus é você. Aleluia! Você não precisa, por exemplo, eu vou na casa dos irmãos, os irmãos me convidam para ir na casa deles, lá eu faço lanche, lá eu tenho um dia abençoado, feliz. Mas não que o irmão me chame para, pastor, vai lá na minha casa para orar na minha casa, para ungir a minha casa. Não, porque eles aprenderam que eles também têm autoridade para fazer isso na sua própria casa. Eles aprenderam a fazer isso, irmão. Me convide, dona Cândido, para comer um pudim na sua casa. Aleluia! Me convide, irmão, para o almoço. A irmã me convide com um bolo, dona Jussara. E eu vou lá, mas eu não preciso ir lá ungir porta toda hora, né? Toda hora ungindo porta, orando pela casa. Não preciso toda hora fazer isso, irmãos. Porque os irmãos aprenderam a ter essa intimidade com Deus. Aleluia! E Davi foi lá e disse para o sacerdote, Davi, como dizendo assim, é como se chegasse a irmã para mim assim, e disse assim, pastor, me empreste a sua Bíblia, porque eu vou falar eu com Deus. Pastor, me empreste a sua Bíblia, para eu vou falar com Deus hoje. A senhora não quer que eu lhe ajude? Não. O senhor já me ensinou. O senhor já fez a sua parte. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu que tenho que buscar. Eu tenho que querer. Eu tenho que lutar. Eu tenho que me esforçar como Davi fez. Diga glória a Deus. Aleluia. E aí diz a palavra assim, no versículo 8. Então consultou Davi a quem? Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançarei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi entrou em oração e o pai respondeu. Você não precisa de um profeta lhe dizer assim, Deus está mandando dizer para você. Não, irmão, é só você querer. É só você se esforçar como Davi fez. Não esqueça que Davi estava de rastro, não tinha força para mais nada. Mas ele se esforçou em buscar a quem? A Deus. Ele não tomou a atitude de dizer assim, eu não quero mais nada com igreja, eu não quero saber de mais nada, eu não quero disso, eu vou tomar uma atitude agora, eu vou fazer por mim, eu vou fazer isso. Não. Ele, mesmo sem força, se arrastando, ele buscou a Deus, irmãos. Aleluia! Ele buscou a Deus, irmãos. Ele não pediu para o sacerdote, sacerdote, busca Deus por mim, para que Deus me dê uma resposta. Não, irmãos. Ele foi buscar a Deus. Você lá na sua casa, você encontra um lugarzinho lá dentro da sua casa, como eu tenho aqui na minha casa, um quartinho de oração. E ali você faça o altar do Senhor. Ali você dobra o seu joelho. Ali você abre a Bíblia. E ali você ora, você chora, você clama. Senhor, me dê uma direção. Senhor, me dê uma direção. Me mostra o que eu posso fazer. Amém? Amém. Você tem que aprender a fazer isso, irmãos. Você tem que encher a sua mão e dizer, Senhor, sobre as minhas mãos está a unção do Senhor. E por elas, Senhor, eu vou vencer os problemas. E por elas eu vou vencer os problemas. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Irmãos, até aqui deixo essa palavra para os irmãos. Amém? Amém? Mas eu convido os irmãos, cheguem em casa e terminem de ler do versículo 9 até o versículo 31. Porque aqui já tem outros entendimentos que vai ajudar você. Mas você vai ver o que aconteceu com eles, irmão. Quando Deus deu essa resposta para Davi, dizendo assim, ei, vai porque tu vai resgatar tudo aquilo que tu perdeu. E tu sabe lá o que vai acontecer lá no final? Além dele, eu não vou ler, irmãos, só vou dar um pouquinho só do que está ali na palavra. Além de Davi ter resgatado o que ele tinha perdido, ele ainda foi restaurado com mais coisas ainda, irmãos. Você perde alguma coisa aqui,
e Deus te restitui em dobro aqui. Aleluia! A senhora perde aqui, irmã, mas Deus lhe restitui e lhe dá em dobro, irmã. Ele está aqui, ó. É só você chegar em casa e você vai ler. Leia devagarinho. Leia devagar. Não tenha pressa. Bote um fundo de louvor como está aqui, ó. E fique em silêncio, ouvindo e lendo devagarinho a Bíblia. E leia, irmã, quando for ler a Bíblia, leia de voz alta. Não gritando, mas você tem que ouvir a palavra de Deus. Você, quando lê Bíblia, irmão, você lê de voz alta. Você não lê para dentro assim. Não. Você pronuncia, né? Como diz aqui, ó. E o Senhor, e todavia Davi se esforçou no Senhor. Quando eu li essa passagem, se esforçou em voz alta, irmão, eu fiquei que nem os pentecostes lá, os pentecostais, fiquei assim, ó. Oh, glória! Eita, glória! Então significa que eu tenho que me esforçar só, Senhor. Eu só tenho que me esforçar. Oh, glória! E eu dava pulo sozinho, irmão. Eu dava pulo, irmão. Porque quando eu estou só, irmão, meu Deus, ninguém me segura. É eu e Deus. Eu fico como uma criança. Amém? E é assim que você tem que fazer. Você não precisa de um pastor para lutar as tuas brigas. Você precisa só se esforçar e botar em prática o que você aprende aqui. Aqui é um treinamento para você botar lá fora em prática. Mas agora não adianta, irmão. Pelo amor de Deus. Tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara. Passar a vida inteira dentro da igreja. E sempre com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos... eu não sei, eu não posso, eu não sei o que acontece. Não, acontece, tem que tomar vergonha na cara. Amém? Porque, olha só, o que eu vou falar aqui é sério, irmãos. Isso aqui é para se examinar mesmo. Para se examinar dentro. Se examinar, a própria palavra de Deus diz ali na Santa Ceia, diz assim, ó, examine-se assim o homem. Examina. Porque se você tem o Espírito Santo, irmã Jancy, se nós temos o Espírito Santo, especialmente, quem vem aqui pautar para falar em línguas estranhas? Fala línguas estranhas, blá, 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 blá. Mas se eu tenho o Espírito Santo já tem que estar me moldando, irmãos. Agora eu tenho o Espírito Santo e eu não sou moldado, tem coisa errada. Tem coisa errada, e até se eu falar de língua também está errado. Está esquisito isso aí. Porque se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, irmã Jussara, o Espírito Santo já tinha que ter começado a ter uma transformação de dentro para fora. E não adianta, irmã Gênesis, não adianta, irmã Cândida, fazer oração para Deus. Senhor, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei, não, para aí, Deus nem está te ouvindo mais as tuas orações são vazias. Agora, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a minha oração é o seguinte: Senhor, o Senhor tem me chamado para ser alicerce. Eu não vou ficar chorando aqui, mas agora eu peço para o Senhor, eu tenho o Espírito Santo, me dê os dons agora, Senhor. Senhor, acrescenta os dons, me fortalece nos dons, começa a me usar, começa a me empoderar, começa a me dar unção, muda minha mentalidade, muda meu coração, muda minha alma, muda minha atitude, muda meu falar. A pessoa, às vezes, as pessoas têm tudo e está sempre fazendo oração de coitado, irmãos. Não faça mais isso. Não. Se Deus me deu o Espírito Santo, eu recebi Jesus e fui batizado com o Espírito Santo, eu já tinha que estar me transformando há muito tempo. E se não está transformando, examine-se. Examine-se. Tem coisa errada. E aí mora o perigo. Porque aí não adianta falar em línguas estranhas, porque eu falo línguas estranhas, dom de Deus, mas não tem mudança dentro de mim. Amém? Então vigia, irmãos, vigia, não se traga maldição, amém? Então vigiar é o que? Esforça-te para mudar. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus aqui, diga glória a Deus. Amém. Feche a sua Bíblia e vamos ficar de pé, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.